ele grita, eu as tenho, elas abrem uma porta para que o Deus capacitador, ele possa invadir a história da vida de cada uma dessas pessoas e começar a transformá-las em potência. É por isso que eu creio na Bíblia. Não creio porque Deus é apenas o Criador de tudo. Não creio porque apenas Ele revelou-se na história de Israel como aquele que prometeu que um Salvador viria. Não creio apenas porque esse Salvador me salvou, mas porque ao me salvar, este Salvador estava gritando para mim e para você de uma forma muito clara que Ele é o Deus que concede privilégios aos medrosos da vida, aos perdidos da vida, aos que estão de alguma forma na lona ou no chão da vida. E olhar para a Bíblia, e principalmente para o Antigo Testamento, e percorrer do Antigo Testamento ao Novo Testamento, é perceber que esse privilégio vai alcançando gente que eu tenho uma certeza que muitos de nós diriam: quem é este aí? Será que vai a algum lugar? Será que viverá alguma coisa? Será que será alguém? Na nossa visão não seria. Por exemplo, se ele nos apresentasse que o grande investimento dele estaria sendo feito na vida de um homem, e a gente perguntasse qual o nome dele, ele dissesse é Noé, a gente logo diria: não é possível que o senhor vai investir nisso aí. Quanto tempo esse cara vai trabalhar para o senhor? 120 anos, construindo o quê? Uma arca, um projeto de que nível? Me mostre. Ele ia dizer, a gente logo diria: é algo muito grande para esse aí. E ele olharia e diria: mas é justamente por isso que eu estou dando. Porque eu trabalho com estes que ninguém consegue vê-los, enxergá-los como gente capaz. E onde não existe essa sensação de eu sou capaz, ali está o palco que a graça precisa para trabalhar. Se ele apresentasse Abraão, Isaac, Jacó, se ele apresentasse a gente até mesmo José, Moisés, ou quem quer que seja, até Josué que teve medo, a gente não investiria, não acreditaria. Mas Deus trabalha concedendo privilégios a gente que ninguém consegue acreditar. Por quê? Porque Ele sabe que essas pessoas, sendo trabalhadas por Ele, uma vez colocadas diante dos desafios da vida, estas pessoas jamais, elas seriam pessoas que fugiriam com facilidade dos ataques, das resistências e dos problemas. Por que eu estou falando isso hoje? Porque olhar para a figura que aparece aqui é entender que este que está aqui é alguém que Deus concedeu o privilégio e que precisou trabalhar nele. Eu me refiro ao profeta Eliseu, que desde 1 Reis capítulo 19 até o segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, ele precisou ser moldado, ele precisou ser lapidado. E isto o foi acontecendo e sendo uma realidade, ou parte da realidade da vida dele, porque uma vez que Deus colocou o profeta Elias diante dele, ficou claro que ele tinha uma missão de vida. Até porque Elias, quando o encontrou, jogou sobre ele um manto. E a Bíblia diz que ele envolveu-se naquele manto. Foi até o pai dele e voltou e disse ao profeta: estou pronto para te seguir. E foi andar com Elias. E anda com Elias por caminhos de aprendizado. E vai sendo trabalhada a sua mente, seu coração, sua vida. Até que Elias olha para ele e diz: eu preciso perguntar a você. Você está andando comigo, convivendo comigo, e eu preciso saber de você. O que você quer? E ele declara: eu quero porção dobrada do Espírito que está em ti. Ora, alguém olhando para ele diria: o senhor é muito ousado.
Porque até então a gente sabe do teu histórico. E o teu histórico é um homem que trabalhava com a 12ª junta de boi. E você está falando de porção dobrada de quê? Ele diz, do espírito que está em Elias, não casa. Arar terra com unção parece não casar. Lidar com bois com autoridade parece não casar. Mas ele que vem fazendo essa caminhada, ele sabe que Deus não lhe achou por acaso. Ele que vem fazendo esta caminhada, ele sabe que Deus, eu repito, não lhe achou por acaso. E quando ele sabe que Deus não achou por acaso, o que é que ele faz? Ele se abre para abraçar o privilégio que Deus lhe dá. E lança-se, quando a porta se abre, dizendo, eu creio que eu posso. Elias olha para ele e diz para ele, tem desafios no caminho. Ele diz, mas eu creio. Elias olha para ele e diz assim, mas tem coisas que vão acontecer por aí que talvez não sejam boas. Ele diz, eu creio. Mas eu creio. Ele olha e diz, mas daqui a pouco eu não vou mais estar aqui. E ele diz, independente do Senhor estar ou não estar, eu quero. Então ele abraça, porque uma vez que o privilégio foi concedido, ele não está disposto a retroceder. E ele entra nesse caminho, inclusive o capítulo 2 de 2 Reis. Diz que Elias vai a 4 lugares, Eliseu acompanha. E quando ele passa por esses 4 lugares, eu leio a Bíblia e fico maravilhado. Chega o momento de Elias ser levado, e um redemoinho mexe com Elias ali, e o tira de perto de Eliseu. Eliseu olha, vê carros de fogo, grita, desesperado porque vê Elias indo embora. Até o momento que ele dá uma olhada para cima e ele começa a perceber que a capa de Elias começa a cair. E ele se apropria daquela capa. Elias some. Ele pega aquela capa e começa a perceber que os desafios já estão dentro dele. Não corre, não foge, não some, não desaparece. Muito pelo contrário, ele olha para o Jordão e diz assim, aonde está o Deus de Elias? E joga aquela capa no Jordão. O Jordão abre, ele entra e passa pelo caminho que foi aberto no Jordão. Chega do outro lado. A Bíblia diz, 2 Reis capítulo 2, verso 19, ele pisa em uma cidade, um novo desafio. Alguém diz, a terra é boa, mas há uma água aqui que é amarga. Ele diz, me dá um prato de sal que a gente resolve. E encara o desafio e vence. No segundo livro dos Reis, no capítulo de número 3, ele está em um deserto. Chegam diante dele 3 exércitos, 3 reis, de gente que vem até ele e diz a ele, a gente acha que vai morrer aqui. E ele ouve aquilo e diz que morreu aqui. Vão cavar, porque assim diz o Senhor, não verei sinal de vento nem de chuva, mas esse vale vai se encher de água. O cara estava num deserto, era um desafio terrível, porque a visão que ele tem, ele sabe, é de muita gente com uma necessidade muito grande diante dele. E ele tem coragem de encarar o desafio e profetiza que Deus vai fazer um milagre naquele deserto. Ele não para aí. Vem uma mulher em 2 Reis capítulo 4 e diz para ele, meu marido morreu, tem uma dívida a ser paga, o que é que eu faço? Ele diz para ela, pegue vasilhas, o milagre vai acontecer lá. E aconteceu. Eu estou falando de um profeta, por exemplo, que foi em Sunem, recebeu de presente um quarto, entrou naquele quarto e começou a orar. A mulher que lhe ofereceu o quarto foi alvo de uma profecia dele. Ela engravidou, teve um filho, e a Bíblia dá testemunho de que o menino, mais na frente, depois de nascido e crescido, morreu. E diante da morte do menino, a mulher, como foi dito aqui, ela vai até o monte, procura ele, chama-o para ir até o quarto, e ele vem, desce do monte, depois de mandar Geazi, e vai até lá. Quando chega lá, encara o desafio de lidar com o morto. E quando eu leio isto, eu fico pensando justamente em mim e em você. Porque Deus não nos chamou para sermos homens e mulheres privilegiados como somos, para ter
entendermos o que se apresenta na nossa frente. E escute, talvez o que se apresentou na sua frente não é o mesmo percurso, o mesmo caminho ou os mesmos desafios da vida de Eliseu. Mas o texto que eu li, eu sei, tem alguma coisa dele que tem a ver com a sua vida. Porque o profeta que ministra ao filho daquela mulher que estava morta e ministra a ressurreição sobre ele, a Bíblia dá testemunho. No verso 38 que a gente leu, que ele volta a Gilgal. E quando ele vai ao território de Gilgal, a Bíblia diz que ele chega naquele lugar e ali há uma fome estabelecida. Lidar com a fome não era algo fácil. Mas ele não foca na crise. Por quê? Porque ele sabe o que ele recebeu. Então ele olha para tudo aquilo e diz: vou pregar. E a Bíblia diz que ele começou a ensinar. Ele começou a ministrar. Ele começou a profetizar. Ele começou a compartilhar o conhecimento de Deus que ele tinha com a geração dos filhos dos profetas que ali estavam. E quando ele começa a compartilhar, ele percebe que ali no meio tem gente que começa a sentir o impacto da fome. Que agora não é só no lugar, agora atingiu as pessoas que estão diante dele. E quando ele percebe isso, olha que coisa. Ele diz assim: gente, eu preciso de alguém. E olha para um dos seus discípulos e diz para ele: pega algo para fazer um chá para essa geração que está diante de mim aprender da palavra. E a Bíblia diz que quem saiu não foi quem ele ordenou, foi outro. O texto diz: saindo um ao campo. E este que vai, chega no campo e diz a Bíblia que ele pega aquilo que a Bíblia traz com o nome de parra brava. Era o veneno. Pega aquilo, traz para a panela, coloca lá dentro, olha para todo mundo e diz: está pronto, pode beber. Só que quando todo mundo que estava com fome vai se preparar para beber e provar, alguém ali começa a gritar: tem morte ali. Escute, quando eu li isso para falar com vocês hoje à noite, o Espírito de Deus falou muito forte ao meu coração. Porque os desafios externos a gente vai lutando com eles, ou vencendo eles todo dia pela nossa vida. Mas a grande dificuldade é lidar com os desafios que estão inseridos, percebam o que eu digo, dentro dessa nossa Gilgal. Porque a Gilgal de Eliseu aqui, ela tem a ver muito com o ambiente da nossa casa, ela tem a ver muito com o ambiente da igreja, ela tem a ver com o ambiente que particularmente nós estamos inseridos, e ali a gente percebe que a presença de Deus, ela tem liberdade ali para fluir. É neste Gilgal que se instala às vezes uma fome que parece impossível de ser suprida. Principalmente porque quando ela se instala para dizer a mim e a você que com as nossas forças, com os nossos meios, e eu acrescento, com os nossos recursos, é quase impossível que a gente consiga suprir e resolver. E ela vem com muita força. Só que vem com uma força que atinge o lugar. E o lugar sendo atingido, a gente olha e diz: mas eu ainda estou de pé. Atinge o coletivo. E aqui complica, porque são as pessoas que estão perto, que estão junto, que olham um para o outro e dizem assim: estamos confiando em você. Estamos olhando para o seu rosto e crendo que o Deus que você prega para mim e fala é o Deus que particularmente está com você e é capaz de suprir. E isso é um desafio muito grande, principalmente quando você olha como Eliseu olha. Ele está olhando para uma geração e dizendo: a fome chegou aqui, a fome chegou aqui.
Em outras palavras, ele estava dizendo assim: tem uma crise instalada aqui, tem uma crise. Eliseu não se desespera. Ele nem cabelo, acho que porque já era calvo, não dá nem para arrancar. A gente olha para ele, não tem aqui nenhuma ação dele, sabe? Vou procurar falar com quem eu puder falar, para poder suprir e resolver. Não. Ele olha para aquela situação e diz: minha mulher, bom, eu sou o homem de Deus aqui. Olha a cabeça. Eu sou o homem de Deus aqui. Bom, eu sou o homem de Deus aqui. Então, sendo o homem de Deus, eu não posso ficar com medo do que veio como desafio para mim. E aí entra aquela questão. Eu sinto que todo mundo sente. Choro como todo mundo chora. Sofro como todo mundo sofre. Estou debaixo do mesmo impacto que todo mundo está, porque não é só quem está me ouvindo que tem fome. Eu também tenho. Todavia, eu sei que me colocou, ó Deus. Tem alguém até dentro. Eu sei que me plantou aonde eu estou plantado. E se eu sei que me plantou, eu preciso me mover pela convicção do que foi me dado ao longo do caminho. Até porque eu não venci coisas que venci na vida para temer o que está acontecendo agora. Eu não superei o que superei para perder o equilíbrio e a paz justamente agora. Não. Se essa situação se instalou e o grito de quem está perto de mim é: tem morte, eu não vou perder a minha paz por isso. Todo mundo está olhando e dizendo, e olha que eles não recorrem a quem pegou a planta no campo. Eles gritam para o homem de Deus e dizem: homem de Deus. Eu gosto disso, porque quem está perto sabe que quem está pode ser limitado, pode ser falho, pode ser o que for, mas se Deus plantou, qualquer pessoa que está perto sabe, é homem de Deus. E é isso que eu quero falar, porque o meu foco hoje aqui não é na geração que tem fome, mas é nas atitudes de alguém que diante de um desafio ouve uma geração gritar e não perde o equilíbrio. Porque a palavra que eu tenho aqui para homens e mulheres aqui é simplesmente: mantenha a paz. Escute, no lugar que você pisa, você vai ouvir muita coisa. Eu também ouço. No lugar que você pisa, você vai ouvir muita coisa. A missionária Lucifana também ouve, pastor Gerson também ouve, a pastora também ouve. A gente nessa jornada e nessa caminhada, a gente vai ouvindo. E o pior é que não é só grito de fome. Ai, eu estou com fome. É grito de morte. Eu acho que eu vou morrer. Ai, tem morte. E quando esses gritos chegam ao nosso ouvido, a gente precisa ser a pessoa centrada para lidar com isso que mexe com todo mundo. Porque quando se fala disso ou daquilo, muita gente entra dentro da onda e viaja e surfa na onda que todo mundo está surfando, dizendo: é verdade, a coisa está complicada, a coisa está difícil, a coisa está apertada, é uma angústia tão grande, e perde o sono, perde a paz, se entrega a uma série de medicamentos. Que eu não sou contra aquilo que é orientado, mas eu digo simplesmente que tem gente que vai longe buscando paliativos e simplesmente se entregando a isso, quando na verdade o que Deus espera de mim e de você que está plantado naquela casa e naquele lugar é: eu sei quem me plantou daqui, porque eu sou homem de Deus. O que é que Ele está esperando de mim? O que é que Ele está esperando de você? No mínimo algumas coisas importantes que eu quero considerar. E a primeira delas é: se Ele permitir
tem que ser esse. Ele permitiu justamente porque eu estou aqui. Não, tem gente que diz assim, eu acho que eu estou plantado no lugar errado. Está nada. Eu nasci no tempo errado. Não. Às vezes eu já tive essa sensação, eu acho que eu devia ter nascido na década de 60, na década de 70, na década de 80, e um dia o Espírito Santo falando no meu coração, disse assim, você acha que eu me plantei no tempo errado? Tem alguém que está pegando. A gente tem essa ideia. Imagina Jesus com crise. Ai, Pai, eu sou rei, Pai. Eu sou rei, eu sou rei. Ele com crise no ventre de Maria. Imagina ele falando com o Pai: Pai, eu sou rei, eu sou rei, eu sou rei. Por que eu não estou tendo direito de sair do ventre de Maria agora? Aí de repente o Espírito Santo lá está protegendo ele e grita: é porque não tem lugar para você. Ela está procurando onde te gerar. E ele: mas eu não sou rei. Imagina ele com crise. Eu não sou rei. Aí de repente, chega a hora de nascer. Primeiro ele coloca a cara na rua, no estribaria. Não, isso não tem a ver com rei, gente. E alguém gritou um dia, eu estava dando uma aula no seminário, alguém gritou e disse: por que no estribaria, pastor? Por que ali? Ele não é rei. Aí eu gritei para alguém, eu disse: mas também é cordeiro. Você acha que Deus errou? No tempo, no lugar, na família, na hora, simplesmente porque algum grito de morte está te assustando, te angustiando, te perturbando, tirando a tua paz, tua tranquilidade. Você acha, eu vou repetir, que Deus errou? Não. Todas as perdas vividas, elas estão dentro do cronograma. Todas as dores experienciadas, elas estão dentro do cronograma. Todas as angústias vividas, percebidas, e eu digo mais, sentidas, porque elas são sentidas com muita força dentro de nós, todas elas estavam dentro da programação, porque Deus sabia quem estava fazendo crescer, Deus sabia quem estava gerando, Deus sabia quem estava escolhendo, Deus sabia quem estava levantando, Deus sabia quem estava plantando, Deus sabia quem Ele estava usando, e Ele não te chamou para ter medo da situação, mas foi justamente por causa dessa situação que Ele te colocou aonde você está. Se eu fosse você, eu levantava a minha mão e glorificava Ele hoje, porque foi Ele quem te preparou para este tempo e para esta situação. Ele te preparou para esta fase, Ele te preparou para este tempo. Por isso eu te digo, não baixe a cabeça. Olhe para a situação dizendo: eu sei que tudo isso que está acontecendo aqui é simplesmente porque Ele quer de mim. Ele quer de mim o meu louvor, Ele quer de mim a minha adoração, Ele quer de mim o meu jejum, Ele quer de mim a minha consagração, Ele quer de mim a minha alma rendida e lançada diante dEle. E eu vou dizer mais: Ele quer de você até as suas lágrimas. Aleluia. Porque todo o processo que Ele permitiu era para fazer de você alguém que influencia e que é uma resposta para uma geração com fome. Você não está na família errada, na casa errada, com as pessoas erradas. Você está no lugar certo, no tempo certo, e vivendo, deixe-me dizer isso aqui, que não é fácil de dizer, mas eu vou falar, os problemas certos. Por quê? Porque é daí que vai se revelar uma segunda coisa importante: aquilo que foi sendo depositado no caminho em você. Escute, Deus é um Deus que abre os céus, Deus é um Deus que dá o Espírito Santo, Deus é um Deus que nos dá a sua palavra. Mas todas as coisas que vêm a mim, a você, a cada um de nós no caminho, olha para Eliseu, porção dobrada do Espírito. Tudo que Deus nos dá
Ele está colocando no meu coração, no seu coração, na sua vida, na minha vida, como um grande depósito. E sabe qual é o objetivo? Fazer com que isto seja extraído de nós na hora certa. Ninguém a quem Deus acrescentou muita coisa na bagagem vai ficar sem uma pressão na vida. Os desafios virão. Por quê? Deus precisa que isso saia daí, seja colocado para fora. A palavra gera fé. Quanto tempo você tem ouvido a palavra aqui? Aí você vai ouvindo. Essa fé um dia vai ser chamada, vou usar a linguagem aqui, não me entenda mal, a prestação de conta. Porque Deus vai dizer: eu acrescentei tanta fé pela palavra. Você ouviu mensagem, você ouviu gente falando que eu sou grande, e você até cantou dizendo que cria. Então a porta não fecha. Não é para que a porta fechou, não. É para que ele veja, porque ele depositou valendo a pena. Amém. Tem alguém comigo? Relacionamentos de repente não chegam a quebrar, simplesmente porque quebraram. É que Deus quer ver em mim, muitas vezes, se eu tenho capacidade de sobreviver sem os amigos que eu tinha da mesa. É verdade. Ele depositou fé e disse: fé com eles é bom, eu quero ver fé sem eles. Aí ele deixa sozinho e você vai lá no WhatsApp e procura, tem uma lista, mas ninguém responde. Ninguém responde. Eu mandei uma mensagem ontem para um colega, estou há 18 horas esperando ele responder. E somos amigos, e a gente já comeu em restaurante juntos. E a gente já sentou por horas juntos e falamos a palavra e tudo. Aí o Espírito de Deus diz assim: eu acho lindo quando você pensa que o que eu vou fazer é por meio dos copeiros. Fique quieto, o que eu vou fazer está de acordo com o meu tempo. O copeiro esquece, gente esquece, outros não respondem. Aí você diz: mas meu Deus, o que é que eu fiz? Não fez nada. É Deus que te cega, é Deus que os cega para que não te vejam. É Deus que muitas vezes está em contato. Já percebeu que tem horas que você não está nem pensando nisso, aí eles ligam ou mandam uma mensagem ou aparece alguma coisa, você diz: meu Deus, agora eu não estava nem lembrando. A questão é que ele sabe o que está fazendo com você e ele sabe o que veio depositando. E é aqui que entra, porque a medida do meu pedido é a medida do meu teste. Tudo que eu desejo, eu preciso entender que vai me custar caro em Deus. Uma vez alguém disse para mim, muito feliz, e disse: mas pastor, o senhor pregou aqui, Jesus batizou mais de 70 pessoas com o Espírito Santo, mais de 60 vidas vieram a Jesus. Eu quero isso para a minha vida. Eu disse: senta aqui, menino. Calma aí, menino. Deixa eu te contar a história antes de você fazer o pedido, porque o pedido pode custar o preço que custou para mim a história. Você tem certeza que vai querer? Aí quando eu contei 5% da história, ele disse: leve sua Bíblia, eu não quero mais não. É lindo ver o gesto tocar. É tremendo, a gente olha assim e diz: quanta Bíblia dá, tanta graça. Porque não é tocar por tocar. Tem uma graça específica. Tocar por tocar, o Ian do Costa toca. Mas tem uma graça diferente. É bonito ver gente que Deus usa, mas a medida do meu pedido é a medida do meu teste. Deus olha para Eliseu e diz: eu estou guardando uma panela com veneno para você. Não, mas eu quero unção e mistério. Ele diz assim: pois você vai ter mistério. Só que eu vou usar esse mistério, quero ver esse mistério rolar. É na hora que alguém que está perto de você disser: tem ordem aqui. Tem gente que atira na cabeça quando isso acontece. Tem gente que perde a tranquilidade e a paz.
Em períodos de pandemia, em dias de pandemia, teve gente ligando para mim e dizendo assim: eu vou me jogar de uma ponta, eu vou morrer. Eu digo: não vai morrer. Calma aí. Ele diz: mas por que Deus está permitindo esse aperto? Eu digo: é porque você passou 20 anos ouvindo sobre fé. Ele não te chamou para ser só ouvinte. O que você ouve te testa. E o que te testa te coloca em outro nível. Porque você nunca mais é o mesmo depois de um teste de Deus. Glória a Deus. Você se torna um homem e uma mulher tão valente, tão corajoso. Na verdade, se torna homem, mulher. Porque enquanto Deus não pega a gente para dar uma sacudida, a gente é os meninos que quer o colo da mãe. E eu acho lindo. Eu vou para a casa de maninha, eu vou para a casa de painho, e o Espírito de Deus olhando e dizendo assim: eu vou colocar você no deserto para virar homem. Porque seu pai já cumpriu a missão, sua mãe já cumpriu a missão, e eles não têm entendimento daquilo que eu tinha com você, mas você tem. E tudo que eu vim acrescentando na sua vida foi para transformar você em alguém na minha presença. É por isso que o próprio Deus testa. E o teste aqui não é para os meninos que estão, está entendendo? O teste aqui é para o homem de Deus. Homem de Deus, homem de Deus. Tem morte aqui, homem de Deus. A situação da família não está boa, homem de Deus. As questões ligadas às finanças não estão legais, homem de Deus. Nós estamos vivendo um momento de crise nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, homem de Deus. E quando isso vai chegando ao ouvido, dependendo do que você tem na bagagem, porque quem não tem nada nessa hora, ei, história é essa? Ó, eu vou orar, tá? E some. Mas quem tem coisa na bagagem, olha e diz assim: gente, caiu o teto, foi? O chão subiu, foi? A parede balança, terremoto. Mas, gente, quando eu estava orando, eu ouvi a voz de Deus dizendo: que frases aí? Eu estou aqui. Vai ter gente, pastor Jesus, tem gente que olha e diz: eu não acredito. Por que tanta insistência? Não entendo nada. Não entende porque isto é um caminho que Deus estabeleceu para mim, para a sua vida. Não entende nada. Mas você persistiu, passa meses, anos, e você no lugar. E prega, e canta, e ora. E olha para alguns e sorri, alguém não sabe, dizendo: não tem jeito, não é para estar sorrindo. Mas o Espírito de Deus que trouxe essa noite aqui para dizer: glória a Deus, é que Ele acrescentou muita coisa nessa bagagem. E como Ele acrescentou coisas nessa bagagem, Ele não vai te deixar neste caminho terminar os teus dias sem viver uma ação sobrenatural dele aí. Mas o que ele espera? Eu termino aqui agora. Terceiro lugar. Quando você olha para o texto, gritaram: tem morte. Olha o profeta. Tem o quê? Tem morte. Morte. Gente, sinceramente, eu estou falando sério. Eu não conseguiria ouvir que tem morte com essa naturalidade, não. Morte. Eu estou falando daquilo que muita gente tem. Estou falando daquilo que gente daria milhões para evitar. Tem gente que abriria a mão de prédio dele lá em Dubai para evitar. Não, morrer não. Tem gente que não quer envelhecer, imagina morrer. Eliseu ouve de morte. Isso tem o quê, menino? Eu estou falando de homem de Deus. Eu estou falando de gente que a pressão está grande, mas ele se mantém. Ele se mantém seguro.
Eu não estou falando que ele se mantém como super-homem, eu estou falando que ele se mantém apesar da fraqueza, com base no que ele veio descobrindo no caminho. Há algo aqui. Se meu filho, faça uma coisa, pegue farinha aí, que eu vou resolver o problema da morte com farinha. Eu nunca vi isso. Eu vou dizer mais uma vez, pegue isso. Meu filho, hoje, traga farinha. Onde Deus disser que tem morte, é certo, eu vou resolver o problema da morte com farinha. Quando eu li isso, eu parei comigo e eu disse, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porque uma hora disseram que a água é amarga, o cara mandou pegar sal. Outra hora diz que tem morte, ele pega farinha. Se Deus, que mistério é esse de sal e farinha no ministério dos profetas? Deus falou algo ao meu coração no meio do seu espírito e me fez entender que aquilo que é muito grave para algumas pessoas, quem tem experiência com ele resolve com coisas simples. Glória a Deus. Escuta o que eu vou lhe dizer, porque é profético o que eu estou dizendo. Aleluia. Aquilo que para alguém é pânico, deixa a gente tremendo, depressiva. Vou me trancar no quarto, não quero ver ninguém. Não vou tomar banho, não vou comer, não vou nada. Alguém chega, calma, quer? O que é? Eu tenho experiência com Deus. E daí? E daí é que eu vim te dar uma palavra. Jesus resolve. Amém. Se resolve com coisas simples. Às vezes tem uma confusão tão grande. Você chega, a coisa se resolve com calmaria. Um dia alguém me ligou, eu tinha acabado de pregar em um lugar muito distante, vim, foi uma viagem longa para casa. Eu cheguei, como chego às vezes de madrugada, cansado, junto com a minha esposa, e eu estava muito cansado naquele dia, muito cansado. Recebo uma ligação, alguém olha e diz para mim assim, pastor, a situação aqui está difícil. Digo, o que está vendo? Se eu estou agarrado aqui no pescoço de alguém da minha casa. E se o senhor não vier aqui, eu vou fazer uma loucura aqui em casa. Tiraram minha tranquilidade. Então começou a gritar no telefone. Calma. Você dá um stop que é para parar, né? Porque senão vai para o desespero. Ei, silêncio, calma. Estou falando com o pastor, rapaz. Hã? Você está falando com o pastor, amigo. Calma. Mas é que. Calma. Primeira coisa que eu estou lhe dando. Segundo, eu não vou aí. Mas o senhor é pastor. Eu sou pastor, mas não vou. E se você não largar, quem tem que largar, e agora? Eu mesmo vou resolver o problema de outro jeito. Ele entendeu. Ele disse, aí eu olhei e disse assim, larga quem está aí, deixa em paz. Você tem moto, pegue a moto, vem aqui em casa agora. O senhor vai me receber uma hora dessa? E aí eu não vou. Vai me receber, eu me recebo 3 horas, 4 da manhã, 5 horas, 6 horas que for. Pela sua alma eu faço esforço. Venha aqui em casa agora. Só que a gente tinha organizado naquele dia uma lasanha em casa, que quando voltar do culto, a gente come a lasanha. Aí eu disse para minha esposa, se esquenta a lasanha, por favor. Eu amo ver. Eu chego em casa, pastor Jesus. Jesus, está dormindo? Zoada. Eu estou com vontade de gritar demais. Aqui na minha casa não, você está entrando na casa de um homem, baixa a bola. Aí, casa de um homem é complicado. Baixou o tom, meu irmão. Baixou o tom. Aí eu digo, senta no sofá. Eu não quero sentar, mas sentar, senta aí. Entrou na minha casa, aqui quem me dá as ordens, só digo, senta. Aí sentou. Mas não quero falar, porque agora você não vai falar nada, porque eu cheguei do culto com fome, a gente vai comer. Mas eu não quero comer, vai comer. Está na minha casa, vai comer. É tudo uma lasanha, mas por uma deu uma capricha no prato. Vai comer, vai comer.
Você dá um copo daquele bem grande, não vou fazer propaganda, é da Coca-Cola. Eu digo, mas vire com força. Ele tá, mas está cheio, disse, mais um prato. Não quero comer mais não, que eu já estou de barriga muito cheia. Disse, tá certo, então agora fala. Disse, não é nada não. Coisas que se resolvem de forma simples quando você tem experiência no caminho. Quem está comigo aqui? Amém. Glória a Deus. Eu estou dizendo a você que você não vai entrar na ventania que alguém quer que você entre. Eu estou dizendo a você que você não vai entrar no pânico que tem gente querendo que você entre. Que tem gente que fica o tempo todo falando de coisa, para você perder a tranquilidade e a paz. Deus já lhe dá maturidade para lidar com coisa grave. Escute o que eu estou lhe dizendo. Situações difíceis que você vai olhar, calma. Vai ter gente dizendo, mas o diagnóstico é esse aqui. Eu não quero saber do diagnóstico, eu quero saber o que Deus me diz. Ele é o Senhor que sara. Deus te dará uma palavra para a tua casa. Deus te dará uma palavra para a gente que você ama. Deus te dará uma palavra para a gente com quem você está lidando. E eu quero declarar esta noite aqui, porque a palavra é simples e o Espírito Santo está falando. A morte vai ter que sair de lá. As coisas vão mudar diante dos seus olhos. Escute o que eu vou dizer. As coisas mudarão diante dos seus olhos. Quando você entrar, quando você pisar, alguém vai dizer, que paz é esta? A morte vai sair, a opressão vai sair, toda a pressão psicológica, emocional vai perder a força e vai sobrar paz e graça naquele lugar. Levante a sua mão, por favor. Por mim, nós encerramos. Olha. Eu vou lhe dar 30 segundos para você falar com Deus aí onde você está. Enquanto você fala com Ele vai liberando coisas na sua bagagem que vão fazer a diferença. Porque vai ter gente dizendo, respeita, é homem de Deus. Respeita, é mulher de Deus. Vai ter gente dizendo, ora por mim. Vai ter muita gente dizendo, ora por mim. As coisas vão ser diferentes naquele lugar. Eu estou dizendo que vai ter livramento para a gente que você ama por tua causa. Eu estou te dizendo que vai haver livramento para a gente que você ama por tua causa. Deus vai liberar vida. Deus vai liberar vida. Deus vai liberar vida. Ele está repreendendo a força da enfermidade. Ele está repreendendo a força da opressão. Ele está repreendendo tudo aquilo que veio ao teu encontro com muita violência para te desmontar. Não vai, porque a mão de Deus está estendida sobre a tua vida. Quantos creem nesta palavra podem glorificar a Deus aqui? Feche os olhos e deixe orar com você. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito de Deus te dará autoridade para lidar com aqueles problemas. Maturidade. Coisas sérias, pesadas. A graça de Deus vai te usar para resolver com família, com coisas sérias. Uma palavra que você vai dar vai resolver. Um abraço às vezes vai resolver.
Às vezes só a tua entrada na casa vai resolver. E alguém vai dizer: o que é que você tem? Você vai dizer: eu tenho Jesus na minha vida. E onde eu chego, o que Ele me deu na minha bagagem se espalha, flui, porque eu creio nele, eu creio na palavra dele, eu tenho o Espírito Santo dele, eu ando debaixo da autoridade dele. Eu creio que vai haver algo de Deus muito grande sobre a sua história. Eu creio que haverá algo grande de Deus. Glória. A morte vai sair. Alguém vai dizer: eu estou sentindo tanta vontade de viver. Glória. Alguém vai dizer: eu estou me sentindo tão feliz. Alguém vai dizer: eu estou me sentindo tão em paz. Alguém vai dizer: eu estou me sentindo tão alegre. Glória a Deus. Alguém vai dizer: eu estou me sentindo tão regozijado. E vai ter gente olhando e dizendo: eu pensei que você estava na lona, por causa da fome, por causa da crise, por causa da dívida, por causa do aperto, por causa da agonia. Você vai dizer: chorar, eu chorei, mas eu sobrevivi. Eu superei para ajudar quem precisa superar. Deus está falando com gente esta noite. Eu estou falando com alguém dessa casa. Já termina. Eu não vim falar com você aquilo que eu não experiencio e não vivo. Todo dia eu sou desafiado com você. Mas todo dia eu ouço o grito de gente dizendo: homem de Deus. E aí eu lembro: eu preciso manter a fé. Eu preciso manter a esperança. Eu preciso permanecer crendo. Pai Celestial, na Tua presença nós nos colocamos, Pai, esta noite, neste momento em que compartilhamos essa palavra tão simples com o coração dos Teus filhos. Tem coisas que os Teus filhos chegaram aqui, Pai, precisando viver. E o Senhor não mudaria a mensagem que eu ia compartilhar aqui hoje, se não fosse porque o Senhor quer levantar os homens de Deus e as mulheres de Deus que estão aqui. Pessoas que não nasceram no tempo errado, não. Pessoas que o Senhor plantou para este tempo. Pessoas que o Senhor plantou para esta fase. Pessoas que o Senhor plantou para esta época. E que o Senhor vai fazer delas instrumentos grandiosos da Tua graça onde elas estiverem. Hoje ainda, quando elas orarem naquela casa por alguns minutinhos, ela vai sentir o Senhor instalar de novo. Hoje ainda, quando eu e ela entrarem no ambiente de descanso, elas vão sentir que o Senhor está lá. Nós repreendemos todo o peso, toda a preocupação excessiva, e declaramos graça ao coração dos que estão vivendo crises, mas que não tem medo de enfrentá-los, porque o Senhor é maior. Se o homem é teu, se a mulher é tua, Deus, ele tem garantia, ela tem garantia de que o Senhor vai superar com ela todos os desafios. E eu creio que tem gente aqui que ainda amanhã
fazendo algo diferente da tua vida. Quando colocar a mão para resolver, alguém vai dizer, mas resolveu tão rápido. Porque o Senhor está com ele e com ela. Glória a Deus. Derrama da tua graça sobre essas mentes, sobre estes corações, sobre a alma e o espírito de cada um, Senhor. E proporciona a cada um, Senhor, a manifestação da tua glória, do teu poder, da tua graça. Que seja assim, Pai. Que seja assim, no nome de Jesus. Levanta este e esta que chegou aqui hoje. Jesus, é tanto barulho que eu estou ouvindo de volta e de casa. Mas vai se resolver com coisas simples. Se resolverá com coisas muito simples. Que seja assim. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode ficar.